Posso prosseguir? Obrigada, meritíssima. Boa tarde, SRA Britigan. Boa tarde. Você poderia se apresentar para o nosso júri? Meu nome é Kirsten Brightgan. Senhorita Brightgan, você é a viúva da vítima falecida neste caso, Jared Brightgan. Quem sou eu? Vou começar com algumas perguntas sobre o seu histórico, tudo bem? De onde você é, natural? Eu nasci na Califórnia, mas passei a maior parte da minha vida na região de Seattle, Washington. Qual é a sua formação acadêmica? Eu tenho um diploma de bacharelado. O que te trouxe para Jacksonville, Flórida? Jared, nós nos conhecemos em um aplicativo de namoro, quando eu morava em Charlotte, Carolina do Norte, e quando decidimos nos casar, eu me mudei para cá para ficar com ele e as crianças. Então vamos obter um pouco mais de informação sobre isso. Em que ano você conheceu Jared Brightgan? No início de 2017. E na época você morava em Charlotte? Sim, eu morava. E vocês desenvolveram um relacionamento de vocês? Conte ao júri bem brevemente como foi que vocês acabaram se casando e vieram parar aqui em Jacksonville. Então, como eu disse, nós nos conhecemos em um aplicativo de namoro, e aí ele dirigiu 7 horas até Charlotte para me levar ao nosso primeiro encontro. Nós passamos basicamente o dia inteiro juntos nesse primeiro encontro, até ele voltar para casa dirigindo, e depois continuamos namorando à distância, fazendo FaceTime, até decidimos ficar noivos e mais tarde naquele ano nos casarmos. Quando você o conheceu, você sabia que ele já tinha sido casado antes? Eu sabia. E você sabia que ele tinha filhos desse casamento? Sim, eu sabia. Antes de se casar, você teve a chance de conhecê-los e se aproximar dele? Sim, eu tive. Depois que eu e ele começamos a nos relacionar, passamos bastante tempo juntos com os filhos dele para garantir que seria uma boa convivência para todos nós. Então, depois que você e Jared se casaram, vocês se mudaram para cá, para Jacksonville, Flórida. E em que parte de Jacksonville vocês moravam? Nós nos mudamos para uma casa em Nocatay que ele já possuía quando nos casamos. E depois nos mudamos para um lugar a alguns minutos dali, logo fora de Nocatay. E você teve filhos com o Sr. Britigan? Tivemos duas filhas. E quais são os nomes e idades delas? Bexley Britigan, que atualmente tem 7 anos, e London Britigan, que acabou de completar 5. Quero te perguntar um pouco sobre o período que antecedeu a morte do seu marido. Especificamente, quero te perguntar sobre o seu relacionamento de coparentalidade com Shanna Gardner e um homem chamado Mário Fernandes. Tudo bem? Você conhece Shanna Gardner e Mário Fernandes? Sim, conheço. Quando você entrou no tribunal hoje, viu o Sr. Fernandes? Sim, vi. Você pode identificá-lo para o registro, dizendo onde ele está sentado e uma peça de roupa que ele está usando. Ele está sentado à minha direita, usando um terno cinza e uma gravata avermelhada. Que fique registrado que a testemunha identificou o réu? Sim. Quando você se casou com Jared, ele ainda estava envolvido em processos judiciais do divórcio e questões de guarda dos filhos com a SRA, Gardner. Sim, eles estavam discutindo, acredito eu, sobre pensão alimentícia na época do nosso casamento. E quando vocês se casaram? É em outubro de 2017. Na época em que vocês se casaram, SRA, Gardner era casada com o Mário Fernandes? Ela não era. E você já tinha conhecido o Mário Fernandes antes disso? Eu não tinha. Em algum momento, a senhora Gardner se casou com o senhor Fernandes, pelo que você sabe? Sim, eu me lembro que recebemos uma mensagem enquanto estávamos na igreja, avisando que eles estavam casados agora. Você pode explicar ao júri, desde o momento em que você e o Jared se casaram até a morte dele, qual era o seu acordo com a senhora Gardner sobre a guarda compartilhada dos filhos do Jared? Nós tínhamos a guarda compartilhada meio a meio, então era semana sim, semana não, sabe? Uma semana com a gente, uma semana com ela e com ele. E também havia uma noite por semana com as crianças na semana em que não estávamos com elas. Então, se não estávamos com as crianças, passávamos uma noite com elas. E se estávamos com as crianças, naquela semana, Shanna e Mário passavam uma noite com elas. O júri vai ter a oportunidade de analisar os documentos do processo de direito de família. Você esteve envolvido em algum dos litígios entre o Sr. Brightgan e a SRA, Gardner? Sim, acho que meu nome não estava na maioria deles, mas nós trabalhamos juntos. Em tudo isso, Quais tipos de questões você e sua família estavam litigando com a SRA, Gardner, em relação às crianças?
E eram todos os tipos de coisas. Era sobre onde eles iriam estudar depois que a SRA, Gardner e o Sr. Fernandes mudaram de endereço. Era sobre quem pagaria as despesas médicas, especialmente uma máquina de oxigênio que meu enteado precisava para a saúde dele. Quero dizer, houve muitas coisas que foram discutidas judicialmente. Você poderia descrever como era o relacionamento de coparentalidade entre os quatro? Você consideraria civil, amigável? Pensa. Foi bem terrível. O que você quer dizer com isso? Não havia absolutamente nenhuma confiança, então tudo era por escrito. Mensagem, e-mail. Nós não conversávamos pessoalmente, nem em eventos escolares, não fazíamos ligações telefônicas. Sentíamos que tudo precisava estar por escrito para que pudesse ser mostrado. Assim, não haveria nenhum mal-entendido. E alguma dessas coisas constava ou constaria no registro do processo de família? Dear Yezer, Como você ficava sabendo disso ou de onde vinham as informações? Indicavam que havia problemas. Como? As crianças indo e voltando entre as casas. E-mails, mensagens de texto, simplesmente discordando em várias questões, isso acabou indo para o tribunal várias vezes. Você e Jared já conversaram com as crianças sobre algum desses problemas com a SRA, Gardner ou o Sr. Fernandes? Nós tentamos ao máximo não fazer isso. Às vezes eles traziam coisas para nós que tinham sido. Eles nos contavam que tinham ouvido do outro lado e nós conversávamos sobre isso, mas tentamos não colocar esse estresse sobre eles. Mas houve momentos em que você e o Sr. Bradigan tiveram conversas com a SRA, Gardner ou o Sr. Fernandes, de um lado para o outro, vice-versa. Tanto faz das crianças contando algo sobre vocês para eles, ou vocês ouvindo algo deles sobre eles através das crianças. Sim, muitas vezes. E você mencionou que tudo estava por escrito. Você ou o Sr. Britigan falou com a SRE, Gardner ou o Sr. Fernandes pessoalmente ou por telefone, ou tudo foi por escrito? Pode ter sido, sabe, apenas comentários casuais no consultório médico ou em um evento escolar, mas nós realmente tentamos não ter comunicação verbal. Quando você ia a eventos escolares, descreva para o júri como era a interação entre você, o Sr. Britigan, o Sr. Fernandes e a SRA, Gardner. Quando era algo em que nós quatro estávamos presentes, era muito tenso. Você podia simplesmente sentir a tensão. Jared, ele meio que se retraía, ficava quieto e não queria fazer contato visual. Então, nunca foi uma experiência confortável. Vocês conseguiram exercer a coparentalidade a ponto de poderem ir juntos às reuniões de pais e mestres, consultas médicas juntos, eventos escolares juntos. Nós tentamos ao máximo não fazer isso. Nós tínhamos reuniões de pais e mestres separadas. Havia consultas médicas em que estávamos lá. Consultas ao dentista quando eles iam só para estar presentes quando era a nossa semana. Teve uma consulta médica específica para o nosso enteado, onde estavam explicando detalhes de um medicamento, e nós quatro estávamos lá para garantir que todos estávamos alinhados quanto aos cuidados dele. Mas normalmente tentávamos manter essas coisas separadas. Houve algum momento em que o relacionamento de coparentalidade melhorou ou ficou melhor? Ou geralmente sempre foi tenso e difícil? Houve pequenos momentos aqui e ali em que estava estranhamente calmo, como se você estivesse apenas esperando o próximo problema surgir. Mas eu diria que, na maior parte do tempo, era bem tenso. Quando você teve seus próprios filhos, começando com Bexley e depois London, isso causou algum tipo de melhora ou diferença no relacionamento com os seus coparentes? Eu, pessoalmente, senti que piorou. Eu senti que, depois disso, as coisas que meus enteados chegavam em casa dizendo, isso meio que intensificou no que diz respeito à negatividade que eles estavam ouvindo. É para ser vista. Um pouco dessa negatividade também estava vindo do seu lado em relação a eles. Nós não gostávamos uns dos outros. Fale sobre o acordo de custódia que você mencionou. Isso era algo que todos concordavam, guarda compartilhada meio a meio. Não.
Havia uma coisa específica que era um ponto bastante controverso, onde Shanna queria permitir pernoites com padrastos, especificamente o Sr. Fernandes, sem a presença dela. E nós simplesmente não estávamos confortáveis com isso e lutamos muito contra, até mesmo dizendo algo como: eu não vou ter pernoite sozinha com as crianças para garantir que ele não tenha pernoites com as crianças. E essa foi uma questão grande pela qual brigamos várias e várias vezes. Antes da morte dele, você e Jared estavam interessados ou tentando aumentar a parte de vocês na guarda dos gêmeos? Não estavam. E até onde você sabe, você estava envolvida em algum processo judicial? Teve alguma indicação de que a SRA Gardner estava tentando conseguir uma parte maior da guarda dos gêmeos? Houve algumas coisas que minha enteada nos contou que... Resposta! Posso reformular isso? Tudo bem? Sem dizer que seus enteados te contaram, você e o Sr. Brightigan conversaram com um advogado ou tomaram alguma providência com base em uma indicação de que talvez tivessem que contestar um pedido da SRA, Gardner, por mais custódia. Deixe-me ver a conversa reservada.
Posso continuar a brigar? Meritíssima! Sorry. Bargains, você pode responder a pergunta. Deixe-me refazê-la. Sem dizer sobre o que as crianças conversaram com você ou sobre suas conversas antes da morte de Jared. Você e Jared estavam fazendo arranjos e preparativos para um possível. Eu não vou dizer batalha, mas um possível litígio sobre um pedido de custódia feito pela SRA, Gardner. Estamos. Isso inclui conversar com seus advogados de direito de família. Sim. Reunir documentação. Sim. Tudo bem. Antes da morte de Jared, você também estava tomando providências para a filha dele, sua enteada. Para ser batizada na igreja mormon. Sim, ela havia manifestado o desejo de fazer isso. E você e Jared, vocês eram membros praticantes da igreja mormon antes da morte dele? E você a levava para os cultos, ou é assim que vocês chamam? Cultos. Sim, éramos. E você estava ajudando ela a se preparar para o batismo, certificando-se de que ela tinha a roupa adequada, as aulas ou treinamento apropriados, ou o que quer que fosse necessário para ela ser batizada. Na nossa igreja, as crianças geralmente são batizadas aos 8 anos e ela tinha 9. E nós só queríamos ter certeza de que ela sabia o que isso significava. O que é um batismo, o que significa ela tomar essa decisão para a vida dela. Então, sim, ela estava... A gente conversava sobre isso em casa, ela estava recebendo o que eles chamam de aulas, tipo, revisando, sabe, as crenças e tudo mais. E ela e eu tínhamos conversado sobre escolher um vestido, e aí ela acabou indo comprar um com a mãe dela. Tá bom? E você e Jared tiveram, sem dizer o que foi, alguma correspondência sobre a decisão dela de se batizar? Entre nós duas, entre você e Jared, e a SRA, Gardner e o Sr. Fernandes. Houve troca de mensagens entre os dois pares de corresponsáveis sobre a decisão dela de ser batizada? Sim, well. E você se lembra de quão próximo da data da morte de Jared foi essa troca de mensagens entre você, o Sr. Brightigan, a SRA, Gardner e o Sr. Fernandes? Eu acredito que foi 1 ou 2 meses antes da morte dele. Te perguntar, volte para a noite de convivência, a noite de convivência. Tudo bem? A noite de convivência foi algo que vocês concordaram por escrito? Sim, fazia parte do plano de parentalidade. E qual era o horário da noite de convivência? Então, era nas noites de quarta-feira, na semana em que o responsável A não ficava com a criança, aí o responsável A tinha a noite de convivência na quarta-feira. E sempre era nas noites de quarta-feira. O horário em si mudava um pouco. Tipo, alguns meses antes de Jared morrer por causa de... Eu posso falar nomes? Ou só dos que já morreram? Estamos falando de menores de idade para fins de registro, você pode se referir a eles pelas iniciais, então vou te pedir isso. Os filhos de Jared com a SRA, Gardner são um menino e uma menina. Vamos chamá-los de AB e LB. Essas são as iniciais deles? Sim. Certo, então o horário mudou um pouco por causa da AB. Agora estava em um horário diferente de ginástica. Porque ela fazia ginástica. É em uma instalação a poucos minutos da nossa casa. Na saída de Noquê. Há quanto tempo a noite reservada ao casal era uma rotina regular entre os coparentes, o genitor A e o genitor B? Acredito que durante todo o tempo do meu casamento com o Jared, e eu acredito que desde o divórcio também. Sim. E sempre era às quartas-feiras à noite? Sim, pelo que me lembro, sempre era às quartas-feiras. Você participava dessa noite com as crianças? Eu participava até o nascimento da nossa segunda filha e depois, com a rotina de sono do bebê no pós-parto, ficou um pouco difícil. Então, Jared levava nossa filha Bexley com ele nessas noites com os gêmeos. E você mencionou o nascimento da sua segunda filha. Quando a sua segunda filha nasceu? Em agosto de 2021. Então, nos meses que antecederam a morte de Jared em fevereiro de 2022, você estava participando dessas noites com as crianças? Eu não estava. Bexley ia com Jared em todas essas noites? Certo. Quero falar sobre o dia 16 de fevereiro de 2022. Antes disso, foi uma dessas noites com as crianças? Foi sim. E como vocês fizeram os planos para o que fariam nessa noite com as crianças?
Vocês coordenaram com os outros pais ou simplesmente pegaram as crianças e fizeram o que queriam com elas? Sim, normalmente não havia nenhuma coordenação. Era só esse é o horário de buscar as crianças. Você faz o que quiser fazer. Então, o horário de devolução é o mesmo. Nessas noites, com as crianças, como funcionava a entrega e a busca? Você ia tocar a campainha? Entregava as crianças. Não, normalmente a gente sopra na garagem da outra casa, manda uma mensagem dizendo que chegou e as crianças saem correndo e entram no carro e depois, na hora de deixar, separa e só garante que as crianças entrem em casa. E era assim dos dois lados, funcionava desse jeito. E você disse mensagem. Você tinha um grupo de mensagens com você mesma? SRA, Gardner e Ciro Fernandes? Sim, nós tínhamos. E foi lá que toda a comunicação escrita sobre as crianças aconteceu? Isso e e-mail. Então, no dia 16 de fevereiro de 2022, o que você tinha feito durante o dia antes da visita programada daquela noite? Acredito que eu tinha levado nossos 2 filhos mais novos à loja. Nós desenhamos com giz do lado de fora, na calçada. Apenas um dia bem comum. Jared estava trabalhando de casa, então ele ficou dentro de casa a maior parte do tempo. Isso é tudo que consigo lembrar agora. E naquela noite, o Sr. Brightigan saiu da sua residência em Noquete para ir à visita programada? Sim, ele foi. Houve alguma mudança na programação naquela noite em particular? Qual veículo ele usou para ir à visita com os filhos? Nós tínhamos 2 veículos. Ele normalmente dirigia o. Bem, eu quero dizer sempre, mas pode ser que tenha tido uma vez que não. Mas normalmente era o Volkswagen Atlas preto que nós tínhamos. E qual era o outro tipo de veículo que vocês tinham? Nós tínhamos uma Chevy Suburban. Que normalmente dirigia Suburban. Quem estivesse com todas as crianças. Então esse era o nosso carro grande de família. Mas quando não tínhamos todo mundo no carro, dirigíamos o Atlas. E quando ele saía para visita com os filhos, o Jared normalmente levava o Atlas? Sim. Então, quando o Jared saiu para visita com os filhos, o que você fez naquela noite? Eu estava em casa, coloquei nossa filha London para dormir. Meus pais estavam lá naquela noite. Estávamos assistindo algum tipo de programa depois que ela foi dormir. Só uma noite normal em casa. Você teve alguma comunicação com seu marido naquela noite enquanto ele estava na visita com os filhos? Sim, tive. E o AB também estava me mandando mensagens do telefone dele durante a noite com as crianças. Você sabia onde eles iam jantar naquela noite? Acho que o AB me contou. Enquanto ela estava lá, ela te avisou em qual restaurante eles estavam. Sim, acredito que sim. Mas você não sabia, antes de Jared sair, quais eram os planos deles para aquela noite? Não, eu não sabia. Ele normalmente não fazia planos com antecedência. Era só algo do momento, do jeito que ele estava se sentindo. Sim. Você sabia a que horas ele pegou as crianças com base naquele grupo de mensagens que você compartilhou com o Sr. Brightigan, o Sr. Fernandes e a SRA, Gardner? Sim, Terry é uma mensagem dizendo cheguei naquele grupo. Enquanto você recebia mensagens do Sr. Brightigan e do AB, havia algo incomum nas comunicações deles que fez você ficar nervosa, chateada ou pensar que algo estava errado antes do homicídio em si. Jane? Para você, houve algo fora do comum para uma noite típica com as crianças? Não. E em algum momento, você realmente ligou e falou com seu marido naquela noite? Sim, eu estava no telefone com meu irmão e Jared me ligou e eu fiz uma chamada a 3. Nós todos conversamos um pouco, então meu irmão desligou para deixar Jared e eu conversarmos. Eu me lembro da Bexley me dizendo, mamãe, nós pegamos sorvete. Só para te interromper aí, quando ele te ligou, você lembra que horas da noite era? Foi depois das 7h45, quando ele teria deixado os gêmeos na casa da mãe deles. E havia mais alguém que você conseguia ouvir no carro, além de Jared Brightigan e sua filha Bexley? Não. Você estava no Viva Voz? O telefone do carro, sim. E foi só uma conversa normal. Teve algo de incomum nessa conversa para você? O Jared parecia chateado? Ele parecia assustado. Você teve alguma indicação de que algo fora do comum aconteceu naquela noite de passeio? Não, tudo parecia bem. Bexley parecia feliz, ela tomou sorvete, tudo parecia normal. E durante a conversa, conte pra gente como a conversa terminou. Sem necessariamente dizer o que foi dito. Como você encerrou a ligação com Jared?
Foi estranho. E eu lembro de sentir que era estranho, porque depois eu disse, tá bom, te amo, te vejo em breve. Ele ficou só quieto. E eu fiquei tipo, ok. Foi meio estranho e desligou, mas foi tipo uma pausa e só silêncio no final. Você lembra mais ou menos que horas você desligou o telefone com ele? Quer dizer, eu acho que foi em algum momento entre 7h45 e 7h52, talvez. E ele já tinha deixado as crianças, seus enteados, e estava indo para casa, provavelmente para Nocatee. Você estava esperando que ele aparecesse. Sim, ele disse que estava vindo para casa. Cyril, então descreva para o júri quando você percebeu que algo não estava certo. Eu estava sentada no sofá com meus pais assistindo a um programa e então, sabe, eu já tinha falado com o Jared, ele estava a caminho de casa. Então o horário em que ele normalmente voltaria passou. E eu, sabe, não pensei muito nisso. Eu pensei, tudo bem, talvez ele tenha pegado o trânsito ou algo assim. E então ficou um pouco mais tarde. E foi aí que eu tive essa sensação. Você tentou entrar em contato com ele mandando mensagem ou ligando para ele? Sim, eu mandei mensagem e liguei pra ele. Ele atendeu ou respondeu? Ele não atendeu nem respondeu. E o que você começou a fazer então? Eu continuei ligando pra ele e dava um tempo entre as ligações. Lembro de ter dito aos meus pais, tipo, tem alguma coisa errada. E eles tentavam me tranquilizar, dizendo que provavelmente estava tudo bem. E eu continuei ligando e por fim, sabe? Eu olhei no meu celular, tipo, será que teve algum acidente? Tipo, tem alguma notícia de algo que poderia ter feito ele se atrasar? E eu não consegui encontrar nada. Sim. Então, o que você fez depois? Então eu entrei no carro. Minha mãe foi comigo, meu pai ficou em casa porque nossa filha estava dormindo. E eu simplesmente decidi que ia começar a dirigir em direção à praia onde ele estaria, para ver se eu via algum acidente ou qualquer coisa assim. E descobri onde eles estavam. Você continuou ligando para ele enquanto dirigia da sua casa em Nocatee até Jacksonville Beach. Sim, eu liguei para ele do telefone do carro durante todo o trajeto. Alguém acabou atendendo? Sim, atenderam? Foi Jared! Não. Essa pessoa era policial. Sim, era. E depois que você falou com esse policial, para onde você dirigiu? Eles me disseram para ir ao departamento de polícia de Jacksonville Beach e foi para lá que eu fui. Quando você chegou ao departamento de polícia, alguém te informou que seu marido tinha sido baleado e morto no santuário? Não, na verdade foi bastante frustrante porque eles não me contaram nada. Eu vi minha filha e ela estava bem, mas eu perguntei várias vezes e eles não me contaram nada. Eles só continuavam me fazendo perguntas. A polícia te entrevistou, por assim dizer? Eles te fizeram perguntas sobre o seu passado, o passado do Jared, os planos dele naquela noite? Sim, eles me perguntaram o que ele estava vestindo, se ele tinha alguma tatuagem. Eles me fizeram muitas perguntas. Eu só me lembro de ficar muito frustrada porque eles me perguntavam coisas e não respondiam nada do que eu perguntava para eles. Por fim, naquela noite, você foi informada de que seu marido havia falecido. Fui sim. E que não só havia falecido, mas que tinha sido assassinado? Sim, me disseram que ele tinha sido baleado. A polícia lhe deu alguma informação sobre provas, pistas ou suspeitos naquela noite? Não, de jeito nenhum. E eles lhe fizeram alguma pergunta sobre o que você achava que poderia ter acontecido naquela noite? Lembro deles terem me perguntado isso, mas eu ofereci minhas próprias ideias, só o meu instinto. Não me lembro deles terem me perguntado. Eu não me lembro se eles me perguntaram isso naquela noite. Quando você diz que ofereceu, você os direcionou a potencialmente investigar pessoas específicas? Sim, eu direcionei E quem eram essas pessoas? Mário Fernandes e Shannon Gardner. Durante o seu casamento com... E eu vou voltar a isso em um momento, isso... Vamos falar de como foi que você chegou a fornecer essa informação. Durante o seu casamento com o Sr. Brittigan, você sabia se ele tinha alguma disputa antiga com alguém? Vocês tiveram problemas com vizinhos, com árvores crescendo no seu quintal? Ou alguém do passado de vocês que causou problemas e com quem vocês ainda tinham contato? Algo assim. Não, nenhum. Jared era o vizinho que nos emprestava ferramentas ou ajudava com algum projeto. Tipo, nós não tínhamos nenhum problema, com nenhum vizinho ou com ninguém que eu soubesse. Jared tinha muitos amigos.
Não, Jared era próximo da família e conversava com eles com frequência? comparado ao quanto eu falo com a minha família, eu diria que não. Mas ele... Eu sinto que isso é normal entre maridos e esposas. Sim, mas ele era próximo, sim. Ele amava a família dele. Jared tinha algum hobby perigoso, como pular de paraquedas, ir para Las Vegas e apostar, ou dirigir carros de corrida. Ele viajava para fora da cidade com frequência? Só se fosse uma viagem em família. Ele viajava sem você com frequência? Não, acho que não me lembro de nenhuma viagem que ele tenha feito sem... Onde ele estava trabalhando na época da morte dele? Ele estava trabalhando para a Microsoft. E há quanto tempo ele estava nesse emprego? Acredito que ele começou lá em outubro de 2021 ou foi no final de 2021. Onde ele trabalhava antes disso? Ele trabalhou para a Clean Simple Eats. E o que é? É uma empresa de saúde e nutrição. Tipo, produtos de proteína, macros ou... Complementos alimentares? Você estava trabalhando na época da morte de Jared? Não, eu tinha pedido demissão do meu emprego corporativo apenas algumas semanas antes. E foi por algum motivo, em especial, Nós estávamos confortáveis com o salário dele e eu queria muito ficar em casa com nossos 2 filhos pequenos. Vocês estavam passando por algum tipo de problema financeiro significativo ou dívida? Não, estávamos indo muito bem, graças a Deus. Você sabia se Jared usava drogas ou bebia álcool em excesso? Não, ele só gostava muito de Coca Zero. E você e Jared, vocês estavam ativamente envolvidos na igreja? Estávamos? E vocês levavam A, B, L, B e suas filhas com vocês quando iam à igreja, se elas estavam com vocês? Levávamos sim. Sim. Até onde você sabe? SRA. Gardner e o Sr. Fernandez estavam envolvidos com a igreja Mormon, ou qualquer outra igreja, na verdade. Não, eles não estavam. SRA. Gardner já foi membro da igreja Mormon em algum momento? Isso é verdade? Isso é correto. Você e Jared tiveram algum tipo de dificuldade em relação à religião e AB e LB com a SRA? Gardner e o Sr. Fernandez? Sim, tivemos. O batismo foi uma dessas dificuldades? Quero dizer, houve um pouco de discordância sobre Alguns detalhes, mas na verdade nós tivemos uma conversa em que ficamos, tipo, é meio estranho como eles estavam calmos e concordaram tão facilmente em permitir que ela fosse batizada, assim. Foi muito estranho pra gente. A Bi chegou a ser batizada? Ela não foi? Então, seguimos por essa linha com Jared, o trabalho dele na Microsoft. Você sabe se ele teve algum conflito no trabalho, algum litígio ou reclamação no RH que ele estava enfrentando? Não, na verdade, depois da morte dele, o chefe dele e as pessoas que ele gerenciava entraram em contato e ofereceram condolências. Eles foram ao funeral dele. Tipo, não tem nada disso. Ele trabalhava em um escritório ou trabalhava de casa? Ele trabalhava de casa. Então, na noite em que isso aconteceu, a polícia estava fazendo perguntas sobre o histórico dele. Você forneceu algumas dessas informações naquela noite e nos dias seguintes? Sim, eu dei a eles o máximo que pude. Nos dias seguintes à morte de Jared, eles foram até a sua casa e pediram para ver suas armas de fogo e seus dispositivos eletrônicos. Sim, eu até pedi para uma amiga vir até a minha casa e me ajudar a garantir que eu encontrasse tudo isso e pudesse entregar para eles rapidamente. Então, sim, eles estiveram na minha casa algumas vezes. Eles levaram o celular do Jared, o notebook dele, o notebook de trabalho, o HD e todos os dispositivos que você conseguiu identificar como sendo dele. Sim, ele já tinha o celular daquela noite. Eu nunca entreguei para eles já estavam com ele, mas é o notebook de trabalho dele. Computadores antigos que a gente tinha, HDs que eu encontrei, eu entreguei tudo. Você forneceu para eles uma lista de senhas que sabia que o Jared usava. Todas as senhas ou códigos de acesso que eu conhecia, eu entreguei para eles. Em algum momento, eles pediram para retirar o sistema multimídia do carro do Jared para ver se conseguiam obter alguma coisa dele. Sim, eles me pediram para assinar uma autorização para isso, e eu assinei. Vou passar por algumas fotografias com você.
Deixe-me encontrar o meu número da prova. Na verdade, vou mostrar 2 fotografias para você. Meritíssimo. Posso me aproximar da testemunha? Sim. A primeira que vou te mostrar foi marcada e incluída como prova do Estado, 62, está na sua tela agora. E esta também é uma fotografia. Este é seu marido, Jared Britigan. É, sim. E agora vou te mostrar outra fotografia. Esta foi marcada e registrada como prova do Estado número 65. Este é o seu marido? Excelência, posso publicar? Sam! Estou mostrando para você o que foi marcado e admitido como prova do Estado número 207 na sua tela. Você pode dar uma olhada para mim. SRA. Britigan. Quem são as pessoas nesta fotografia? São Shanna Gardner e Mário Fernandes. Estou mostrando para você uma fotografia que foi marcada e admitida como prova. Este é um indivíduo chamado Henry Tenen. Prova do Estado número 200. Você reconhece essa pessoa? Só de quando ele foi preso. E me desculpe, essa foi uma pergunta ruim da minha parte. Antes do seu envolvimento, antes da prisão do Sr. Tenen, neste caso. Antes da morte de Jared, você já tinha visto essa pessoa antes? Não. Você já esteve em um endereço na Avenida Potomac, número 5239, no noroeste de Jacksonville, Flórida? Não. Você e Jared já mandaram fazer algum serviço na sua casa em Nocate, como paisagismo, colocação de azulejos, telhado ou algo relacionado a paletes? Não. Estou te mostrando o que foi marcado e incluído como prova. Como prova 135 da promotoria. Além deste caso, antes da morte do seu marido, você já tinha visto esse veículo antes? Acho que não. Você já mandou fazer algum serviço na sua casa ou recebeu alguém que tinha um veículo parecido com esse? Não. E antes desse caso, o nome Henry Tenen significava algo para você? Não. Você e Jared já firmaram um contrato com alguém chamado Henry Tenen? Você sabia se o Jared tinha o Henry Tenen nos contatos do telefone, nos contatos de e-mail, ou se ele já mencionou alguém com esse nome? Não. Shari Britigan, se a senhora puder olhar para a tela aqui. Estou chamando sua atenção para uma bandeira azul. Vou circulá-la aqui embaixo, na Cumberland Park Road. Isso supostamente pertence a um local chamado Elite Gymnastics. A senhora conhece esse local? Sim, é onde a AB. Hacía aulas de ginástica. Este é o item 182 do Estado. Então, este é o estúdio de ginástica onde a B fazia ginástica? Sim. Era este aquele que fica a alguns minutos da sua residência? É, sim.
Vou te mostrar outra fotografia na prova do estado, 182. E eu ocultei o endereço aqui por questões de, já que estamos transmitindo isso, mas temos uma bandeira azul. Isso é aqui na Rua Fresnel. Essa área te parece familiar? Ou você sabe o que está sendo mostrado aí? É, Fresno Lane, sim. Esse é o nosso... Desculpa. Rua Fresnel. Sim. E o que essa bandeira está representando? Nossa casa. Sua casa que você compartilhava com o Sr. Bridgman antes da morte dele? Sim. Você ainda mora nessa casa hoje? Nós moramos, sim. Geralmente, uma imagem estática de um vídeo que está marcada e registrada como prova do estado número 1. Bexley. Emma. Você reconhece a criança naquele vídeo? Sam. É. Essa é a Bexley, minha filha. Vou mostrar para você um trecho de um vídeo que foi incluído como prova do estado 91. Esta é a delegacia de polícia de Jacksonville Beach. Esta é a prova da acusação número 91 e estou reproduzindo-a aos 37 minutos e 27 segundos. O carimbo de data-hora é 16 de fevereiro, 21 horas e 15. Vou reproduzir para você e quero te perguntar se você reconhece um veículo daqui a pouco, tudo bem? Sr. A. Britigan, enquanto assistimos a isso, vemos uma pessoa atravessando a tela aos 37 minutos e 47 segundos do vídeo. Você reconhece essa pessoa? E aos 38 minutos e 29 segundos vemos um veículo, e eu destaquei aqui na minha tela. Você reconhece esse veículo? Sim, eu reconheço. De quem é esse veículo? O nosso suburban. É quem está dirigindo. Sou eu. E foi nessa hora que você foi até a delegacia de polícia de Jacksonville Beach depois que eles te ligaram? Ou depois que eles atenderam a ocorrência? Sim, é isso. Prova da acusação número 35. Você reconhece isso? Sam. O que esta foto mostra? O interior do nosso Volkswagen Atlas. E essa cadeirinha aqui que eu circulei é a cadeirinha que pertencia a Bexley ou a que você usava para ela? Sim, é. E aqui na outra parte da tela, o que é isso que eu circulei? Essa era a base para o nosso bebê conforto, em que a cadeirinha da London se encaixava. Sarah, Bridgman, a senhora manteve contato com os investigadores durante o curso da investigação deste caso? Sim, mantive. E a senhora repassava informações e dicas que ouvia de membros do público e que achava que poderiam ajudar a resolver este caso? Sim, tanto quanto eu podia. A senhora Bridgman, desde a morte do seu marido, a senhora conseguiu ter contato com seus enteados A, AB e LLB? Muito limitado. A senhora sabe onde eles estão morando atualmente? Sam. Onde fica isso? No estado de Washington. Posso ter um momento com a defesa, meritíssimo? Sim. Obrigada, Sarah.
Bridgan, sem mais perguntas. Meritíssimo. Certo, obrigada. Contra-interrogatório. Posso ficar aqui ou prefere que eu vá para o púlpito? Vai ser breve. Acho que sim. Tudo bem. Boa tarde, SRA. Bridgan. Boa tarde. Desculpa por você ter que estar aqui, tudo bem? Obrigada. Eu só tenho algumas perguntas para você. Você mencionou durante o seu inquirição direta que achava que, ou que talvez estivesse se preparando para um litígio por algum motivo na época do homicídio. Foi isso que eu entendi corretamente? Sim. Certo. A defesa, nesse caso, não tem inclui todo o andamento processual da vara de família do condado de St. John's. Você sabe o que é o andamento processual de um caso de família? Sim, eu conheço. Claro. Então, durante todo esse processo judicial, você sabe que quando você apresenta uma petição ou quando tem uma ordem de consentimento, tudo isso é registrado no andamento processual do caso de família, certo? Certo. E quando você sabia quando o seu caso foi encerrado? Depois que Jared foi assassinado, eu suponho. Bem, depois que Jared foi assassinado, houve uma petição informando o falecimento, que é o que os advogados fazem para dizer que uma das partes não está mais entre nós. Mas antes disso, seu caso já tinha sido encerrado. Estamos falando do caso de Shanna Gardner e Jared Bridgan. Você sabia que ele tinha sido encerrado? Eu não acho que ele esteja realmente encerrado, porque você pode simplesmente entrar com uma petição e tudo começa de novo. Pode começar de novo, mas aí eles encerram quando você termina. Você Para gostaria de aquele olhar o momento? processo? Posso me aproximar da testemunha, meritíssimo? Sim. Você pode olhar para o dia 12 de outubro de 2021, onde diz que foi firmado um acordo judicial e o caso foi encerrado? Essa é minha. Tudo bem. Essa aí, você está fazendo essa? Sim, senhora. As que você estava apontando são de datas posteriores. Estou te perguntando sobre 12 de outubro de 2021. Isso sugere que um caso reaberto agora está fechado, certo? Sim, há algumas entradas, assim. Certo. Ou seja, em outubro de 2021, o caso de direito de família foi encerrado. Diz que o caso reaberto foi encerrado, sim. Certo. Porque ele foi reaberto quando a SRI tá. Gardner entrou com pedido. E o que também está em evidência, um pedido da mãe de tutela declaratória. Estava logo abaixo da linha, correto? Eu teria que ver. Desculpa, eu estava olhando só para aquela linha. Só para ficar claro. A mãe entrou com uma petição. Certo? Sim. Certo. E logo acima disso, as partes chegaram a um acordo homologado. Certo? Sim. Então o caso está encerrado. Certo. E isso foi em outubro de 2021. Sim. Obrigado. Não vou te fazer muitas perguntas, então quero pular algumas partes. Mas uma das coisas que achei importante para o júri saber é que depois que seu marido faleceu, no dia seguinte, a senhora Gardner te convidou para ir à casa dela para que você estivesse presente quando ela deu a notícia ao Sr. Bridgan. Ela não convidou. Eu pedi para estar lá. Certo. E quando você pediu, ela disse que sim. Isso mesmo. Certo. Então, só para confirmar, foi você quem sugeriu estar lá. Eu queria que alguém que amasse Jared e as crianças estivesse presente quando os filhos dele fossem informados do assassinato, sim. E a Erdogan tiveram uma objeção a isso? E você foi até a casa onde a SRT Gardner estava em Jacks Beach, no Marshland Inlet, correto? Sim, sim. E o Sr. Fernandes estava lá? Sim, ele está. Certo, e aí? Gardner estava lá? Sim, ela estava. A neurolara sala. Sim, eu estava. E você levou alguém com você? Eu levei meu pai. E vocês deram a notícia juntos, certo? Eu estava presente enquanto Shanna dava a notícia. Sim. Como você pediu? Sim. E, por fim, Irsarai. Bridgan, você sugeriu ao júri que na noite do homicídio,
Você foi questionada pelas autoridades policiais, correto? Sim. E pelo que você sabe, acho que agora você sabe que nada disso foi gravado, correto? Vou acreditar na sua palavra. Eu não sei se estava sendo gravado ou não. Agradeço por acreditar na minha palavra de que não foi gravado. Tudo bem. Mas você disse a eles, de certa forma, talvez valesse a pena investigar Shanna Gardner ou Mário Fernandes. Acredito que eu disse algo nesse sentido, que as únicas pessoas que eu sabia que tinham algum problema com ele eram essas duas. Mas você também disse a eles que não havia violência ou ameaças de violência que você pudesse articular ou das quais tivesse conhecimento. Não me lembro se eu disse isso naquela noite. Se você olhasse o relatório da polícia, isso ajudaria a refrescar sua memória? Sim, com certeza. Espera um segundo. Talvez uma maneira mais fácil, em vez de esperar para encontrar esse relatório, SR. Bridiga. Você não explicou para eles que tinha sido ameaçada pelo Sr. Fernandes. Não, eu não expliquei. Você não disse a eles que Shanna Gardner tinha ameaçado você ou seu marido, certo? Não, eu não disse. E isso porque você não tinha nenhuma informação de que eles tinham ameaçado você, ou que tinham feito algo violento contra você, ou o Jared Bridigan até aquela noite? Correto. Posso ter um momento, meritíssimo? E minha última pergunta é, quando o senhor estava olhando o prova 91 da acusação, que era um vídeo, e você chegando à delegacia de polícia de Jacks Beach, o senhor se lembra desse vídeo de alguns instantes atrás? Sim, lembro sim. Está como prova. Eles te perguntaram quem estava dirigindo, você lembra dessa pergunta? E você disse que era você. Eu... Certo? Sim. Mas quando você olha pela janela do seu veículo, pode ver que havia 2 pessoas no carro, correto? Sim. Você é no banco do motorista e entra um membro da família, acho que seu pai no banco do passageiro, sua mãe. Era minha mãe. E desculpe, sua mãe estava no banco do passageiro. E você reconheceu que ao olhar para aquele vídeo, dava para ver 2 pessoas no veículo? Sim. Não tenho mais perguntas. Obrigada. Alguma repergunta? SRA. Bridigan, isso vai ser rápido. O Sr. Dreiser acabou de lhe mostrar um registro do cartório. Prova da defesa A. E ele lhe mostrou uma parte onde... O caso foi encerrado porque alguém havia apresentado um documento dizendo que Jared havia morrido. Você apresentou esse documento? Eu não apresentei. SRA. Gardner apresentou esse documento. Acredito que sim. Para apresentar esse documento à SRA, Gardner entrou em contato com você para pedir uma cópia da certidão de óbito de Jared Bridigan? Sim, ela entrou em contato. Quanto tempo depois da morte dele ela fez esse pedido? Quero dizer que foi dentro das primeiras 2 semanas. Foi muito rápido. Sem mais perguntas!
A testemunha pode ser dispensada. Simão. Tudo bem, obrigada. SRA, obrigada.